Bom dia, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que a quarentena não está deixando vocês desencorajados, agitados demais. A gente está com saudade de vocês e a gente espera que tudo passe logo. Mas enquanto isso, a gente precisa se reunir virtualmente, a gente precisa se falar, a gente precisa estudar a palavra de Deus e hoje é mais uma oportunidade para a gente fazer isso. Então, pegam as suas Bíblias, vamos começar o estudo de hoje, desse domingo, e a gente vai estar hoje no capítulo 9 de João. Nós terminamos o capítulo 8 vendo essa discussão entre Jesus e os judeus sobre a paternidade espiritual. Os judeus batiam no peito e falavam: Abraão é o nosso pai, assim, Deus é o nosso pai. Mas Jesus mostrou que as obras deles não mostraram nada disso, Seguindo só aquilo que eles estavam fazendo, não mostraram que nem Abraão nem Deus era o pai deles. Principalmente porque eles não amavam o Filho de Deus, Jesus. Mas rejeitaram ele. Jesus revelou a identidade verdadeira do pai deles, desses judeus. Ele falou: o pai de vocês é o diabo. Esse é um assassino, o pai da mentira, e vocês vivem da mesma forma. Vocês estão presos para fazerem a vontade dele. E Jesus também revelou a sua identidade de uma forma bem clara, sem dúvida nenhuma, quando ele declarou que ele é Deus, dizendo: eu sou antes de Abraão nascer. Eu sempre fui Deus, sempre sou o mesmo, desde a eternidade a toda a eternidade eu sou, eu existo. E os judeus queriam matá-lo por causa disso, porque se qualquer outra pessoa tivesse falado isso seria uma blasfêmia, mas da boca de Jesus é pura verdade. Eles não queriam crer nisso e Jesus acabou saindo do templo. Hoje nós vamos falar sobre algo bem interessante, principalmente nos tempos de coronavírus. A grande questão que a humanidade tem, que deixa muitos incrédulos porque não conseguem entender. Por que Deus permitiu o sofrimento? Como é que um Deus amoroso, que um Deus todo-poderoso permite o sofrimento humano? Mais ainda nos dias de hoje. Você vê essa pandemia global, o sofrimento global, as mortes causadas pelo coronavírus, e as pessoas obviamente se perguntam como Deus pode permitir que isso aconteça. Tantas pessoas inocentes, tantos médicos, enfermeiros que estão ajudando outras pessoas e estão sofrendo, estão morrendo por causa desse vírus. E o raciocínio humano é bem natural nessa questão. A pessoa que não conhece a Deus, e inclusive, infelizmente, até aqueles que dizem que conhecem a Deus, começam a falar: se Deus é amor, por que ele não acaba com o sofrimento? Será que ele não tem compaixão o suficiente? E se Deus é todo-poderoso, por que ele não acaba com o sofrimento? Será que ele não tem poder suficiente para fazer isso? Então é de suma importância que nós cristãos tenhamos uma resposta. Que nós possamos dar uma resposta que o Deus da Bíblia existe, que ele é todo-poderoso, que ele é amor e que ele já deu uma solução para o sofrimento humano. Que inclusive ele usa o sofrimento para fazer algo bom. Ele usa coisas ruins e através delas faz coisas boas. Vamos ver no nosso texto a resposta que Deus nos dá para o problema do sofrimento nesse mundo. Capítulo 9 de João. Vocês estão comigo? Nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O texto começa a falar ao passar. Jesus tinha saído do templo e ao passar, estava passando por muitas pessoas, mas viu um cego de nascença e viu o sofrimento dele. Imagina a dificuldade de uma pessoa assim, principalmente nessa época. Grande dificuldade para se locomover,
sempre dependendo de outras pessoas, sem chance para estudar, para ter uma boa profissão, dependendo da esmola de outras pessoas, acabou ficando na rua pedindo esmola, né? Uma vida inteira sem poder ver as cores, né? A beleza visual da criação, apreciar a luz, uma vida inteira em escuridão. Que dificuldade! E Jesus viu, teve compaixão, sentiu e fez algo, como a gente vai ver. Mas antes, os discípulos vêm também e perguntam: Jesus parou, por quê? O que está acontecendo aqui? Como os discípulos sabiam que ele era cego de nascença? Jesus sabia porque ele sabe de todas as coisas, né? Jesus sabia de qualquer forma, mas os discípulos provavelmente sabiam porque ou esse homem era conhecido, né? Esse é o cego de nascença pedindo esmola. Ou porque ele talvez tenha anunciado em alta voz, né, para ganhar mais esmola, quem sabe. Imediatamente os discípulos têm, bem comum para nós seres humanos, dois pensamentos. Primeiro pensamento: olha para esse coitado, é um castigo. E segundo pensamento: olha o coitado, ele deve ser culpado disso. Ele ou os pais dele. Só que ambos os pensamentos são errados. Nenhum dos dois pensamentos é correto na economia de Jesus e no reino de Jesus. Primeiro, isso é um castigo. Não é. Nascer com deficiência não é castigo. Apesar das dificuldades que infelizmente as pessoas especiais enfrentam na nossa sociedade, eles não têm, com certeza, obviamente, menos valor, mas eles também não têm menos qualidade de vida, não deveriam ter. E dentro deles, eles não têm. As pessoas assim muitas vezes têm mais paz e alegria do que muitos de nós. Eles mostram força em áreas em que outras pessoas não têm. Tem uma perseverança, né? Tem um bom humor, e a gente aprende com eles. Um grande exemplo, vocês devem ter visto no YouTube ou na TV, Nick Vujicic, que é uma pessoa que hoje viaja o mundo inteiro, nasceu sem pernas e braços. Ele tem uma síndrome rara chamada tetraamelia. Mas esse homem, apesar de na sua juventude ter tentado se suicidar, ele foi salvo. E hoje é evangelista que fala do amor de Deus. Hoje ele tem esposa, 4 filhos. Ele motiva as pessoas ao redor do mundo inteiro a verem além das circunstâncias. Dá uma olhada depois no YouTube, Nick Vujicic, se escreve Vujicic, Nick Vujicic, e você também vai ser encorajado pela vida dele, pelo testemunho dele. Em primeiro lugar, então, não é um castigo nascer com uma deficiência. Em segundo lugar, o sofrimento não é necessariamente a consequência direta do pecado pessoal. Porque o pensamento humano é esse. De onde vem o sofrimento do mundo? Essa pulga atrás da orelha. Como Deus pode permitir uma coisa dessa? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E a pergunta humana, né, dos discípulos: quem pecou? Quem pecou? O sofrimento tem que ter a ver porque essa pessoa fez algo errado. E por trás está uma imagem errada de Deus, a respeito de Deus. Por quê? Parece que Deus sempre quer castigar o homem pelo que fez. É como se Deus fosse um velho rabugento, né, que está lá no céu, constantemente zangado com o ser humano. Injusto também, porque quer castigar aleatoriamente como ele achar melhor. E infelizmente a gente sabe que é até comum esse pensamento entre os cristãos. Talvez cristãos com uma mente um pouco mais legalista, né? Mas é comum. Imagina, por exemplo, um casal que teve o seu filho antes de casar. Toda vez que esse filho desobedece, toda vez que esse filho faz alguma coisa que não deveria, que está sendo difícil, a mulher fala para o homem: tá vendo? É porque a gente teve ele em pecado. E o homem olha para a mulher e fala a mesma coisa. Não é castigo, gente. Será que ele simplesmente é uma criança que tem muita energia,
Será que não falta disciplina na vida dessa criança? Para de culpar um ao outro e o seu pecado. Seu filho, coitado, não tem nada a ver com o seu pecado. Jesus deixa bem claro, nem ele, nem os seus pais pecaram. E a gente até fala ele, que pensamento estranho, como ele pecou para nascer assim. Mas isso se baseia num pensamento judaico em que eles achavam que o embrião poderia pecar no ventre da mãe e assim causar alguma deficiência. Isso, claro, a gente pode descartar. Mas nem os pais. Jesus fala, os pais dele também não pecaram para ele nascer assim. A criança inocente, coitada, não paga pelos pecados dos pais. A deficiência não tem nada a ver com a culpa dos pais. Claro que a gente sabe que existem exceções físicas em que a mãe alcoólatra, a mãe viciada em droga, a mãe com HIV, ela afeta, né? Tendo isso na gravidade, afeta o bebê de forma negativa. Assim, tudo bem, o pecado dos pais, da mãe, né, principalmente, causa sofrimento diretamente e causa deficiências. Mas Jesus aqui acaba com a questão da culpa. Gente, ninguém está culpado para isso que vocês estão vendo. E a gente pode até dar um passo além e dizer que ele também acaba com a ideia da reencarnação. Esse homem não está pagando por erros que ele fez supostamente numa vida anterior. Não existe karma, gente. Não existe esse conceito desumano e injusto, o que culpa a pessoa e faz ela sofrer por algo que ela não consegue mudar, por uma vida que ela supostamente viveu, mas não consegue mudar nada. A Bíblia ensina a ressurreição. A ressurreição é totalmente em contradição à reencarnação. São dois conceitos que se contradizem. A Bíblia, Jesus ensina a ressurreição. Mas Jesus, através da sua resposta, também responde indiretamente a pergunta que todos têm: de onde vem o sofrimento? Não é por causa do pecado dele, nem por causa dos seus pais, ele diz. Então, a culpa de quem é Jesus? Fala aí. E ele diria, gente, a culpa é de Adão. A culpa é por causa do primeiro pecado. Nós vivemos num mundo caído. Infelizmente, coisas horríveis acontecem. Depois que Adão pecou, o homem nunca mais foi o mesmo. O homem nunca mais foi o mesmo. Desde então, todo ser humano nasce pecador. Orgulhoso, cobiçoso, egoísta, cruel, querendo a sua vantagem a qualquer custo, por natureza. O homem nunca mais foi o mesmo. O mundo, o planeta Terra, a natureza nunca mais foi a mesma. A morte entrou no mundo e desfigurou o nosso planeta. E então tinha catástrofes naturais, né? Terremotos, tempestades, vulcões, né? Erupções e tudo mais. Tinha ameaças por animais selvagens, bactérias e vírus. E as pessoas morrendo por causa disso. A pergunta hoje, né, que muitos se fazem, e eu estudo também, espero que possa responder isso para você: por que tantos precisam sofrer com o coronavírus? E a gente vê as notícias, espero que você não vê demais, né, que isso também deixa a gente louco, mas os números oficiais estão chegando em quase 1,2 milhões de infectados no mundo, quase 64 mil mortos nesse mundo por causa do coronavírus, além do sofrimento econômico, que já está acontecendo, ainda vai acontecer de uma forma mais grave. Os países estão se juntando, inclusive, e cada um fazendo o seu pacote, né, econômico para ajudar, para evitar uma depressão mundial. O sofrimento emocional, que a gente não pode esquecer também, que a quarentena não é nada fácil, né, emocionalmente. Pessoas, às vezes, num espaço muito confinado, né, muito pequeno, mexe com o emocional. Eu li essa semana que na Espanha subiu em uma semana o consumo de cerveja por 80%. Eu imagino essas pessoas enchendo a cara, né? A gente não pode fazer nada,
Estamos deprimidos, vamos beber. Como se isso fosse uma solução. 80% subiu. E os casamentos? Uma grande pressão em cima dos casamentos. As crianças pequenas, talvez, junto. Falta espaço, falta comunicação. Alguns talvez estejam indo até rumo à separação. E a gente sabe que o sofrimento está acontecendo dentro dos lares. E por quê? O que essas pessoas que estão sofrendo, principalmente do vírus, estou falando, fizeram de errado? O que fizeram pior do que outras? Nada. Não é castigo pelos pecados deles, não é a culpa deles. Isso pode afetar qualquer um pode pegar esse vírus. Nós vivemos no mundo caído. Eu vou dizer uma coisa que é a opinião crescente de muitas pessoas. É possível que um governo cobiçoso, desumano, tenha lançado esse vírus como uma arma para enfraquecer a economia global, a fim de comprar o meio mundo, enquanto os mercados estão caindo. Se isso é verdade, a responsabilidade volta para esse governo, para essas pessoas. A responsabilidade pelos milhares, né, de mortos. Claro que toda guerra tem as suas baixas, né, mas precisa ser assim. Jesus, inclusive, revela o plano de Deus. Ele fala, isso aconteceu para quê? Para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Deus faz coisas boas de coisas ruins. Para Deus não é uma tragédia, mas uma oportunidade para mostrar o seu poder, o seu amor. Coisas que o mundo tanto duvida, né? Como Deus pode ser amor e não acabar com o sofrimento? Como Deus pode ser todo-poderoso e não acabar com o sofrimento do mundo? Mas esse foi o plano de Deus desde o começo. A redenção da humanidade. Deus não ficou surpreso quando Adão pecou e falou, o que a gente faz agora? A gente precisa de um plano B. Não. O plano A sempre foi enviar Jesus para a Terra. Isso é importante a gente lembrar. O plano A sempre foi enviar Jesus. Não para levar a gente de volta para a inocência, mas para nos dar algo muito melhor que em Adão a gente jamais poderia ter. Jesus nos trouxe algo que a gente não tinha como ter em Adão, apenas em Jesus. E isso é a glorificação. Jesus veio salvar o homem caído, deixar ele participar da natureza divina e dar a vida eterna com Deus no céu em um corpo glorificado. Em Adão a gente não tinha isso. Em Jesus a gente tem isso. Esse é o plano de Deus. E a obra imediata que Jesus faz aqui é a cura. Mas foi num tempo em que ele podia fazer isso. Versículos 4 e 5. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está dizendo que ele tinha um tempo limitado para fazer a obra de Deus. Ele já estava vendo o ponto final do seu ministério público, que era a cruz. Depois disso tinha um ministério mais ainda com os seus discípulos, mas o ministério público acabou. Mas ele brilhava a sua luz para o mundo enquanto ele estava no mundo. Esse era o dia em que ele estava trabalhando. Ele falou, a noite atrapalha, que à noite ninguém pode trabalhar. Isso nos mostra mais uma realidade espiritual por trás do sofrimento. Porque quem está se aproveitando do pecado do mundo e trazendo mais morte e mais destruição? É Satanás, né? O príncipe das trevas, o príncipe do reino das trevas. Ele usa as suas armas espirituais para intensificar o estrago que está sendo feito ou já feito pelo pecado humano. A gente não pode esquecer que por trás do sofrimento também pode estar o próprio Satanás. Mas vamos focar no versículo 4, que diz, quem deve trabalhar? A gente espera, eu preciso trabalhar, eu, Jesus, preciso trabalhar enquanto há tempo. Mas ele fala, quem deve realizar
a obra de Deus, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Nós, porque nós também somos a luz do mundo. Né? Não é apenas Jesus, Jesus é, e nós somos o reflexo dele, mas nós também, Jesus diz, somos a luz do mundo, o sal da terra. E nós também temos tempo limitado para realizar a obra de Deus. 1 Tessalonicenses 5,5 diz: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. E 1 Tessalonicenses 5 diz que o Senhor vai ter o seu dia, o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Muitas pessoas não vão perceber, vão ser surpresos. De repente a igreja de Jesus Cristo vai ser arrebatada, que quer dizer que todos que têm um relacionamento com Jesus Cristo vão ser tirados desse mundo. Só que para nós que não estamos nas trevas, mas na luz, isso não vai acontecer como o ladrão que vem à noite. Não, nós conhecemos os sinais dos últimos dias. Nós sabemos que essa pandemia é um sinal da sua vinda. Que o mundo está sendo preparado para receber de braços abertos esse líder mundial que vai trazer a solução para todos os problemas. A gente está vendo as peças se ajeitando para o mundo aceitar o sistema que o anticristo vai trazer. E Jesus está falando para nós também, enquanto há tempo, enquanto há o dia que vocês têm, vocês precisam trabalhar. Antes do arrebatamento, que nós não sabemos quando vai acontecer, a qualquer hora pode acontecer, nós também precisamos continuar fazendo a obra de Jesus em seu espírito, que é, primeiro, apresentar a Deus de forma correta. Um Deus de amor, um Deus que é todo-poderoso, que deu uma solução para o sofrimento humano. E não julgar as pessoas, como os discípulos fizeram, merecedoras ou não da nossa ajuda. Gente, depois do arrebatamento, ninguém de nós que tem um relacionamento com Jesus, que é salvo, vai poder trabalhar mais. E mais ainda, com a remoção da igreja, a presença do Espírito através da sua igreja também vai sumir. Não é que o Espírito de Deus não vai estar mais no mundo, que vai parar de operar no mundo. Não, mas não haverá mais a mesma presença que ele tem hoje, a mesma atuação através de cada um de nós. Então agora é o dia. Agora é a hora de agir como a luz do mundo. E durante esses estudos eu tenho chegado numa convicção que eu estou tendo cada vez mais, eu creio que muitos estão tendo nesses dias. E essa convicção é que Deus está nos preparando, que a gente precisa se preparar para sermos luz nesses dias, para aliviar o sofrimento humano por causa dessa pandemia agora e muito em breve, porque as coisas vão piorar. E a atitude que a gente pode ter, a pior atitude que os discípulos tiveram, a pior coisa que nós costumamos pensar. Por que essa pessoa está sofrendo? No final, a gente só procura uma desculpa para não ajudar. Por exemplo, um morador de rua. Olha, só coitado, não está aí largado na rua. O que será que ele está sofrendo? Deve ser a culpa dele. Ele tomou as decisões erradas, ele que se vira agora, se levanta e procure um trabalho, eu não vou ajudar. E a gente pensa, ele não merece da minha ajuda. Mas Jesus já mostrou que a culpa não importa. Não importa quem é culpado. O sofrimento já está aí. Já está aí na fila do restaurante Bom Prato. Que já tem café da manhã, almoço, janta. A pergunta é, o que Deus quer que nós façamos nessa hora enquanto há dia? O que Deus quer fazer que nós façamos como igreja? Eu quero que você ore comigo, que Deus nos prepare para que quando a gente puder sair de novo, que a gente tenha um plano, uma estratégia, que a gente tenha o coração e a atitude correta para enfrentar o sofrimento humano que a gente vai ver por aí. Versículos 6 e 7, a gente agora vê o que Jesus realmente fez para curar esse homem. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra
com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Essa cura do cego, e a gente vê qual é a atitude de Deus em relação ao sofrimento. Ele é indiferente? Não. Não, ele vai de encontro ao sofrimento. Ele não dá as costas, ele não deixa o mundo se autodestruir. Jesus é a resposta para o sofrimento humano. Jesus é a resposta de Deus ao sofrimento humano. O que Jesus faz? Jesus cura o homem. Ele mostra toda a compaixão de Deus, que não é apenas sentimento, mas ação. Compaixão é ação, é aliviar, é tirar o sofrimento, é isso que Jesus faz. Jesus mostra que Deus não é injusto, ele não está culpando a pessoa, fica aí na sua culpa, nas suas consequências. Não é culpa de ninguém. Mas mesmo se fosse em outro caso, ele não deixaria o homem à mercê da sua culpa, perdido em sua culpa. Mas Jesus veio para nos salvar. Jesus veio exatamente para isso, para ir à raiz do sofrimento, a lidar e acabar com a causa do sofrimento, que é o pecado. E a gente tem uma grande lição, parece uma cura estranha, né? Saliva, terra, o que quer dizer isso? Eu creio que a gente tem uma grande lição por trás disso. Porque o que ele faz em primeiro lugar? Ele cuspiu no chão. Nada tão novo a gente diria, porque já acontece 3 vezes no total nos evangelhos. Em Marcos 7:33, Marcos 8:23. É um jeito diferente de Jesus curar, né? Ele pode escolher tudo o que ele quiser para curar, tá bom. Ele escolheu o cuspe. Só que ele nunca, mesmo fazendo outras 2 vezes, 3 junto com esse acontecimento aqui, ele nunca curou exatamente da mesma forma 2 vezes. Por quê? Por que Deus escolhe tantas formas diferentes para curar as pessoas? É para ninguém poder criar uma fórmula, né? Jesus não queria que as pessoas ficassem com vasilhas, com garrafas na frente dele, né, juntando o cuspe de Cristo e depois aplicar nos doentes. Não, Jesus não queria uma coisa assim. Ele queria que todos soubessem que o que cura é o poder de Deus. É o poder de Deus. As igrejas hoje gostariam de comercializar as formas de cura. Mas não é o pastor, não é o ritual, não é sua doação, não é algum objeto que cura você. É o poder de Deus que cura. E a fé da própria pessoa que está sendo curada. E o cego precisava de fé, não é? Só que Jesus ajudou ele porque a própria mistura de saliva com terra deu um sinal para ele. Ajudou o cego a crer. Porque na época, os romanos e os judeus ensinavam que a saliva seria um tratamento válido e adequado para a cegueira. Então, o cego recebendo a saliva, né, essa mistura no seu olho, entendeu que Jesus queria curá-lo. Ele estava pronto, tá? Agora já está aí a saliva, eu quero ser curado. E essa fé levou ele à obediência, porque ele foi curado imediatamente? Não. Ele precisava fazer algo, ele recebeu instruções. Vai ao tanque de Siloé, né, e se lava. Então, a simples fé do homem se mostra na obediência dele. Também ele não tinha nada a perder, né? Mas ele fala, é isso que eu preciso fazer, então eu acredito em Jesus e vou fazer exatamente o que ele pediu. E isso foi um caminho difícil para ele, principalmente para o cego. Ele tinha que descer lá no vale de Quidron, ele precisava descer esse caminho íngreme, pedregoso, né? Talvez tenha caído até, não sei se ele estava correndo, né? Quero ser curado logo, quero ver logo se isso funciona. Mas imagino que enquanto ele descia esse caminho até difícil, ele estava pensando e refletindo naquilo que estava acontecendo. Talvez ele tenha pensado até, quem é esse homem que está falando comigo? No final da história a gente vê que ele entende realmente plenamente quem Jesus é.
Mas talvez ali ele tenha começado a refletir sobre isso. E a forma que Jesus usou é uma grande lição para nós. Na verdade, a forma que Jesus escolheu mostra para nós a forma que Deus decretou para lidar com todo o sofrimento humano. Vamos ver os componentes, né, dessa cura. Primeiro, ele ia para Siloé. É ali que ele estava indo, descendo esse caminho. Siloé quer dizer, João nos diz, enviado. Ele talvez tenha pensado, eu fui enviado por ele, eu estou simplesmente obedecendo, fazendo o que esse homem Jesus disse. Mas quem sabe ele começou a entender o que nós sabemos, que Jesus é o enviado, que Jesus foi enviado pelo Pai, que ele é a peça central para a solução do sofrimento humano. E a gente vê isso até através dos elementos que ele usou. Ele usou terra, pegou um pouco de terra, que nos leva de volta à criação. Gênesis 2:7, Adão foi formado com pó, né? O pó da terra. O homem mais nada é do que pó, vem do pó, volta ao pó, não é grande coisa, não seria nem ser vivente se Deus não tivesse dado o fôlego de vida. Assim nós começamos a viver, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, ter vida. Deus teve que adicionar o sopro divino ao elemento terreno. Algo divino precisava ser misturado com esse pó. Isso foi a saliva. Apenas o pó não seria um símbolo completo, mas a saliva divina misturada com pó é que traz a restauração para esse homem. E essa mistura para nós, eu creio que é um símbolo do próprio Senhor Jesus, que foi enviado para a terra, se tornou pó para nós, né? Ele se tornou carne, ele se tornou pó para nós. O divino se misturou completamente com o terreno. Jesus 100% Deus, 100% homem. Ele entrou no meio do sofrimento humano, ele fez parte, a Bíblia diz em Hebreus 2:18, ele sofreu tudo que o ser humano pode sofrer. E assim Jesus é o meio de Deus para a restauração humana. Ele é a resposta. Ele é a solução para todo o sofrimento humano. Em que área você está sofrendo? Em que momento da sua vida você está que você está sentindo o peso de todo o mundo caído? É nesse lugar que você precisa aplicar Jesus na sua vida. Você precisa aplicar essa mistura de divino com terreno. Jesus, 100% Deus, 100% homem, aquele que é todo poderoso e todo amor. Você precisa aplicar isso nos seus olhos, nos seus ouvidos, na sua boca, nas suas mãos, nos seus pensamentos, no seu coração. E obedecer. A gente vê que a obediência estava envolvida, a obediência da fé, porque ele foi, se lavou no tanque de Siloé. Assim a gente precisa se lavar nessa água do Espírito Santo, deixar o Espírito usar essa palavra, usar a palavra de Deus cada vez que a gente lê ela para penetrar o nosso coração e pela fé deixar que Jesus opere em nós a redenção e a restauração. Por si só, eu creio que esse homem não teria tido essa ideia. Vou fazer essa mistura, aplicar, descer lá, mas Jesus deu essa instrução para ele. E Jesus da mesma forma vai mostrar para você o que você deve fazer para ser curado, para ser sarado. Ele vai te mostrar como ele quer transformar o sofrimento em glória, algo ruim em algo bom, através da atuação dele. E a Bíblia nos diz que ele voltou vendo. Imagina a alegria, pulando, né? Dançando talvez pelo caminho de volta, desejando agradecer esse homem, conhecer esse homem que curou ele. Mas a gente vai ler versículo 12, ele já não estava mais. Jesus já tinha saído. Mas tinha um monte de outras pessoas que também gostariam de saber o que aconteceu. Versículos de 8 a 12. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele.
Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-as nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Chegam então os familiares, né, os amigos, os vizinhos, conhecidos que não conseguiram nem acreditar. Alguns falaram: sim, é o homem que a gente conhece. Outros não, duvidaram. Só o próprio testemunho dele convenceu finalmente a todos. Eu fui curado, agora vejo. Não tenho mais nada. Gente, quantas pessoas já foram curadas do coronavírus? E Jesus fazendo essas obras também. Só que a mídia não fala disso, né? A mídia não mostra esses números, geralmente. Porque a mídia só ganha com notícias ruins, com notícias negativas. Mas pessoas se curam também, né? São curadas também. Mas aí as pessoas, então, no caso desse ex-cego, queriam saber como que ele foi curado. Porque essa é a pergunta que todos querem saber a resposta. Como o sofrimento acabou? Qual é a resposta para o sofrimento? E hoje em dia é qual a resposta, né, para o coronavírus? Vai ter uma vacina logo? Vai demorar um ano? Será que, como você foi curado, foi o remédio contra a malária, né, cloroquina, alguma coisa assim? Foi sorte porque você estava com uma imunidade boa? Qual a resposta do homem para todos os palpites, né, e da imaginação desses seus conhecidos? Ele falou: não, não, não. Foi o homem Jesus. Eu fiz simplesmente o que o homem Jesus me falou e agora sou curado. É o homem Jesus quem me ajudou. Nesse momento ele não sabia, mas posteriormente, versículo 38, a gente vai ver, ele vai reconhecer que ele não é apenas um homem, mas o Filho de Deus, e vai acreditar. Mas não existe outra explicação. Jesus é a resposta de Deus para o sofrimento. Ah, gente, não tem outra solução. Jesus, Jesus, Jesus. As coisas não vão melhorar um dia, a humanidade não vai evoluir, a gente não vai encontrar alguma cura para todas as doenças, a gente não vai conseguir se salvar. Não, não tem como. Que outra resposta radical você queria ter do que essa? Que o próprio Deus, Jesus, o Filho de Deus, entrou nesse mundo, que o homem estragou pelo pecado. Ele se fez pó, ele se fez carne, ele passou a viver entre nós, sofrendo todas as coisas que o ser humano pode sofrer, todas as coisas possíveis, porém sem pecar. Ele experimentou, inclusive, o pior sofrimento, que é sofrer por causa do pecado de outros. E não só alguns, mas todos que já existiram e ainda vão existir. E ele sofreu uma morte desumana, agonizante na cruz por causa disso. Nenhum de nós vai sofrer assim como Jesus. Ele nos ultrapassou no sofrimento infinitamente. Mas ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. E hoje ele está oferecendo a redenção para todos nós, para a humanidade caída. A morte não é o fim, o sofrimento não ganha. Mas todos nós que cremos em Jesus vamos receber um corpo glorificado. E juntamente com ele podemos triunfar sobre o pecado, a morte e Satanás. Essas são as boas novas que a gente precisa ouvir. Essa é a resposta de Deus para todo o sofrimento humano. E o coronavírus hoje? Deus fez o coronavírus? Deus não fez o coronavírus. Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque Ele tem um plano maior do que o nosso. Ele tem um grande plano de redenção. Jesus profetizou que as coisas seriam piores antes que elas melhorassem. Mas imagina até os nossos bisavós, principalmente quem tem na Europa, ou quem tinha na Europa, no meio da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Eles podiam falar: a gente não sabe
como as coisas podem piorar. Não existe pior do que isso. Eles sim viram atrocidades, coisas cruéis, sem entender. Mas precisava crer que Jesus tem um plano. Tudo isso, guerras, pandemias, são sinais que Jesus está voltando. Mas existe um fim desse plano, onde Jesus quer nos levar. Apocalipse 21, versículo 4 diz que a culminação desse plano vai ser o momento em que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Gente, Jesus é a resposta de Deus para o sofrimento humano. E nós, eu e você, podemos fazer parte dessa redenção. Basta a gente crer para receber o alívio e a cura que está em Jesus. Basta a gente crer. Convido você a orar comigo e dizer assim para Jesus: se você está sofrendo nesse momento, se esse foi um impedimento para você crer em Jesus, por que Deus permite o sofrimento? Espero que você tenha recebido essa resposta pela fé. Eu quero orar junto com você. Senhor Jesus, obrigado que o Senhor foi enviado para essa terra, que o Senhor se tornou um de nós, que o Senhor se tornou pó, carne, osso, se expôs a todas as ameaças desse mundo, assim como nós estamos expostos, na nossa fraqueza humana. Mas o Senhor morreu em fraqueza, mas ressuscitou com todo o poder de Deus. E assim nós temos a mesma esperança, que assim como o Senhor ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, todos nós que cremos em Ti. Vamos receber um corpo glorificado e viver para Ti e contigo para todo sempre. Eu oro, Senhor, para todos aqueles que não têm essa esperança ainda, que não têm essa convicção no coração ainda, que se fossem perguntados nesse momento, não podem ter certeza se vão ser arrebatadas junto com a Tua igreja, se vão realmente estar com o Senhor para todo sempre, porque não foi resolvido ainda a questão da culpa e do pecado. Eu oro que nesse momento o Senhor fale ao coração de cada um. Mostre, Senhor, a Tua cruz, que o Senhor foi levantado e que todos que olhem para a cruz, para Jesus levantado na cruz, onde Ele lidou com todo o pecado, toda a causa de todo o sofrimento que existe. Ali na cruz nós recebemos também a salvação, a redenção. Eu peço, Senhor, que nesse momento todos possam confessar os seus pecados, possam se arrepender, possam largar os seus pecados aos pés da cruz e receber a Tua redenção, o Teu alívio, Senhor, para todo o sofrimento, a Tua cura. Eu oro, Senhor, por salvação em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, que Tu estás conosco nessa crise, nessa quarentena, no meio da pandemia, nos preparando também como o corpo de Cristo para agir, para sermos sal e luz nesse momento. Dá estratégia, Senhor, para nós como igreja, para todos os nossos irmãos, Senhor, que estão ouvindo também, para que possamos ir de encontro assim como o Senhor foi, ao sofrimento que nós estamos vendo e vamos ver mais ainda, Senhor, nos próximos dias. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar você, que Deus venha proteger você, mas também falar com você nesses momentos que você está em casa, refletindo. Não deixa esse tempo passar sem deixar uma marca positiva na sua vida. O que precisa acontecer, né, para a gente se apegar mais a Deus? Que coisa pior, ou que situação mais difícil precisa acontecer para a gente dobrar os nossos joelhos e começar a clamar? Que a gente aproveite esse momento, tanto em relação a Deus, como em relação à nossa família. Esse é o meu encorajamento, juntamente com a Palavra de Deus que nos encorajou. E tenha um ótimo domingo, uma boa semana. Que Deus abençoe vocês.